Olá, meus irmãos, estamos de volta. Vamos continuar com a nossa leitura bíblica, encerrando hoje o livro de Juízes. Vamos então orar ao Senhor. Amado Deus, abençoa-nos, Pai, com a Sua palavra na leitura de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 21. A ruína de Jabes Gileade. Os homens de Israel haviam feito o seguinte juramento em Mispá: nenhum de nós dará a filha como mulher a um benjamita. Então o povo foi para Betel e ficou ali sentado diante de Deus até a tarde. E todos levantaram a voz e choraram amargamente, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Por que hoje falta uma tribo em Israel? No dia seguinte, o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Então os israelitas perguntaram: Quem de todas as tribos de Israel não subiu à assembléia diante do Senhor? Pois haviam feito um juramento solene de que certamente seria morto quem não subisse ao Senhor em Mispá. Os israelitas tiveram pena de seus irmãos benjamitas e disseram: Hoje foi eliminada uma tribo de Israel. Como poderemos conseguir mulheres para os que restaram entre eles, visto que juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nenhuma de nossas filhas como mulher? Então disseram: Quem entre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispá? E souberam que ninguém de Jabes de Gileade havia ido ao acampamento para a assembléia. Quando contaram ao povo, perceberam que nenhum dos habitantes de Jabes e Gileade estava ali. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou: Ide e matai ao fio da espada os habitantes de Jabes e Gileade, incluindo mulheres e crianças. Mas devereis fazer assim: matareis todos os homens, e também toda mulher que já tiver conhecido algum homem intimamente. E encontraram entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam conhecido um homem intimamente e as levaram ao acampamento em Siló, em Canaã. A tribo de Benjamim sobrevive. Então a comunidade toda enviou mensageiros aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom e lhes ofereceram a paz. Então os benjamitas voltaram e os israelitas lhes deram as mulheres de Jabes de Gileade que haviam sido poupadas. Entretanto, ainda não havia mulheres suficientes. E o povo sentiu pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma rachadura entre as tribos de Israel. Então os anciãos da comunidade disseram: Como poderemos conseguir mulheres para os que restaram, visto que as mulheres de Benjamim foram mortas? E disseram mais: É preciso que sobrevivam herdeiros de Benjamim, para que não seja eliminada uma tribo de Israel. Mas não podemos lhes dar nossas filhas como mulheres, pois os israelitas haviam feito o seguinte juramento: Maldito seja todo aquele que der mulher aos benjamitas. E prosseguiram: Todo ano se realiza a festa do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que sobe de Betel para Siquém, ao sul de Lebona. Então eles ordenaram aos benjamitas: Ide, escondei-vos nas vinhas e ficai atentos. Quando as moças de Siló saírem para dançar em rodas, cada um sairá e raptará uma mulher das moças de Siló. Depois ireis para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: Tende piedade deles, pois não tomamos mulheres para todos eles nesta guerra. E não sois culpados, pois não lhes deste vossas filhas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um tomou para si uma mulher, raptando-a entre as que estavam dançando. Depois voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e se estabeleceram nelas. Nessa época, os israelitas saíram dali e cada um voltou para a sua tribo e para a sua família. Assim, cada um voltou para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Iniciando então o livro de Ruth, agora vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Ruth, a família de Noemi em Moabe. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi.
e Malom e Quilion os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às noras: Ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em voz alta e disseram: Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, por que viríeis comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite, e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: Não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: Não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2 de Ruth. Ruth vai trabalhar no campo de Boaz. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico, influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para colher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: Quem é esta moça? E ele respondeu: Esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: Deixe-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Boaz fala com Ruth. Então Boaz disse a Ruth: Escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vá atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando, quando tiverem sede,
Vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: Por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste teu pai, tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: Que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Aproxime-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda chorou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixai que recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair para que elas recolha, e não a impeçais. Assim, ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois, debulhou o que havia recolhido e havia quase um efa de cevada. Então ela carregou a cevada e foi à cidade, e sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: Esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: Ele me disse também: Seguirá de perto os meus ceifeiros até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: É melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Sim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Capítulo 3 de Ruth. Noemi aconselha Ruth. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: Minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu à eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. Boaz promete casamento a Ruth. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então perguntou: Quem és tu? Ao que ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: O Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto, mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã.
E levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a ilha. E disse mais: traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão. Capítulo 4 de Ruth. Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz foi até a porta e sentou-se ali. Quando o resgatador de quem havia falado ia passando, Boaz lhe disse: vem cá, senta-te aqui. E ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Então ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso parente. Resolvi informar-te disso e dizer-te: adquire-a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos líderes do povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, dize-me, para que eu o saiba, pois não existe outro além de ti com esse direito, e depois de ti só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Porém Boaz disse: no dia em que adquirires as terras de Noemi, também estarás adquirindo como esposa Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o resgatador respondeu: não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo a resgate ou a transferência de propriedade, o homem tirava sua sandália e entregava ao outro. Isso servia como testemunho dos negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a para ti, ele tirou a sandália. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo o que pertence a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também de que adquiriu o direito de ter como esposa a moabita Ruth, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido na sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família e da porta da cidade. Hoje sois testemunhas disso. E todo o povo e também os líderes que estavam na porta disseram: somos testemunhas. E o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Ruth dá à luz Obed, avô de Davi. Assim, Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, e hoje não te deixou sem resgatador, e o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Aqui nós encerramos o livro de Ruth e vamos dar início então ao livro de 1 Samuel. Capítulo 1, Eucana e suas mulheres. Havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres.
Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Ana roga a Deus um filho. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. A navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: Que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Nascimento e consagração de Samuel. Depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: Eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer. Fique até que o desmames. Apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Ó meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, sou aquela mulher que esteve contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso, também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram o Senhor. Capítulo 2 de 1 Samuel, o cântico de Ana. Então Ana orou: Meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos seus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu.
O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Os pecados dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo de 3 dentes e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela. O sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá a ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário, eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. O ministério de Samuel. Mas Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia com o marido para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e sua mulher assim: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que dedicou ao Senhor. E eles voltavam para casa. O Senhor visitou Ana e ela engravidou e teve 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho e ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Então lhes disse: por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, os comentários que ouço se espalhando entre o povo do Senhor não são bons. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava crescendo em estatura e em graça, tanto diante do Senhor como diante dos homens. Profecia contra a família de Eli. Então o homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: na verdade, não me revelei à família de teu pai quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizessem na minha morada? Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família de teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua família, e verás a aflição na minha morada. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em sua família.
E aquele de tua linhagem, a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza, e todos os descendentes da tua família morrerão à espada. O que acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. E escolherei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. Todo aquele que ficar da tua família virá prostrar-se diante dele para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: Suplico-te que me des algum cargo sacerdotal para que eu tenha algo para comer. Capítulo 3 de 1 Samuel. Deus fala com Samuel em sonhos. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel! Ele respondeu: Aqui estou. Ele correu até Eli e disse: Aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei. Volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E se ele te chamar, diz: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: Estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia, agirei contra Eli, cumprindo tudo o que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim. Porque já lhe disse que julgarei sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel conta a Eli a visão. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Aqui estou. Ele perguntou: O que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim qualquer coisa de tudo o que te falou. Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então Eli disse: Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra que nos mostra a sua fidelidade. Deus que é misericordioso e dá ao homem a oportunidade do arrependimento, de consertar-te, até que a sua ira, ó Pai, se complete sobre ele. Eli é um exemplo disso. Eli poderia ter se arrependido, cumprido, ó Pai, com aquilo que o Senhor tinha para ele, mas ele não se arrependeu, até que chegou o dia em que o Senhor julgaria Eli, seus filhos e a sua casa. Não permita, Pai, que como servos do Senhor
tenhamos um coração endurecido como o de Eli, pelo contrário. Que o Senhor traga sobre nós arrependimento, traga sobre nós transformação, para que nos voltemos sempre a Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima leitura.